Moçada, hoje vamos surfar ou navegar nas ondas permanentes do som do rock clássico. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, seu peso do dia chegando para pôr muito mais peso em sua vida. E antes de falarmos do assunto de hoje, como eu sempre faço, peço para vocês que ainda não se inscreveram, que vão lá, que façam sua inscrição para nós continuarmos a fazer aqui nossos vídeos pesados. E, moçada, hoje nós vamos falar de um disco que completa 45 anos esse ano de 2025. Mas eu não falei Happy Birthday nem nada lá, porque hoje não é a data do aniversário do disco. Nós estamos gravando aqui agora em dezembro de 2025. E, na verdade, esse disco foi lançado em janeiro de 1980. Então, o aniversário dele, o dia do aniversário dele mesmo, foi em janeiro. Mas assim, ó, ao longo do ano de 2025, 2024 também, quando nós começamos o canal, vocês viram que nós procuramos comentar alguns discos aí que faziam aniversário na data do aniversário do disco, né? Mas, moçada, embora tenhamos falado de vários discos durante esse ano aqui, alguns escaparam da data, tá? Esse aqui foi um deles. Então, nós não falamos dele lá em janeiro, mas estamos falando agora, porque, de qualquer forma, o ano de 2025 é o ano que esse disco aqui completou 45 anos de seu lançamento. Um disco lançado em 1980 e é esta coisa magnífica que eu tenho aqui em mãos. Dá uma olhadinha aí, ó. Olha só. Viram aí, moçada? É o Permanent Waves do Rush, o grande trio canadense de hard rock, de heavy progressivo, de prog, conforme começaram a falar depois, e que teve aí algumas viradas, algumas, não vou nem falar em mudança, mas algumas adequações sonoras, né, ao longo da sua história. Uma banda que começou lá no início dos anos 70, na primeira metade dos anos 70, bem hard rock, né, com hard rock bem agressivo. Depois acabou mudando, né, um pouco paulatinamente. Ficou sendo chamado de heavy progressivo, né, porque eles misturaram muitos elementos do heavy metal, do hard rock com o rock progressivo, aí longas suítes e aquelas coisas todas lá, né, que marcaram a segunda metade dos anos 70 para essa banda. E aí no final, mais pro final dos anos 70, depois que eles lançaram em 78 o disco Hemisphere, que é talvez o que levou esse lado progressivo deles ao extremo, eles resolveram adequar um pouco de novo, né, o seu som. E nos anos 80 eles passaram a fazer um som assim, um hard rock ou um hard progressivo um pouco mais pop e um pouco mais chegado pro lado da New Age, né, que era o som das novas bandas progressivas, e mesmo da New Wave. Um pouco, colocou um pouco disso também, eles colocaram um pouco disso também no seu som, né, com sintetizadores e tudo mais. Então isso aí não foi uma mudança radical, assim, de um disco para o outro, eles vinham fazendo uma coisa, daí parou e começaram a fazer outra completamente diferente. Não. O disco Hemisphere foi talvez o último, assim, altamente progressivo. Depois eles foram colocando elementos diferentes nos seus plays. Esse aqui foi o primeiro a mostrar isso aí, né? É o disco que abriu a década de 80 para o Rush e começou já a abrir esse novo direcionamento que a banda pegou aí. É claro que sempre que tem uma diferença de adequação musical, assim, muita gente torce o nariz e tal, mas sempre ficou legal, tá? O Rush sempre fez coisas muito legais. Esse aqui, o Hemisphere é maravilhoso, esse aqui também. Aí depois desse veio o Moving Pictures, veio o Signals, veio Grace Under Pressure e por aí vai, tá? E o Rush sempre fez coisas maravilhosas. Esse aqui, então, é mais ou menos que um intermediário entre aquela fase mais progressiva e a fase um pouco mais hard pop, um pouco mais new wave que a banda adotou aí durante os anos 80. Então, tem alguns elementos aqui das duas partes, né? E esse disco aqui, então, ele tem 6 músicas apenas, né? As músicas são relativamente longas, e tem uma que é a mais longa, né? Uma que não chega a ser uma suíte daquelas de 20 minutos, como a banda fazia antes, que ocupava todo um lado do vinil,
mas é uma música de mais de 9 minutos, dividida em 3 partes, né, que mostra o lado um pouco mais progressivo que a banda ainda tinha aqui nesse play. E a banda, como sempre, arrasa nesse disco aqui. Esse disco aqui é um show de virtuosismo dos seus 3 membros. Lembrando que o Rush sempre foi um power trio. Então nós temos aqui o Geddy Lee nos vocais, no baixo e nos sintetizadores, teclados e sintetizadores, né, que eles estavam usando bastante aqui já. O Alex Lifeson nas guitarras e o Neil Peart na bateria, na percussão, nas letras e na concepção da capa também, cover concept. Ele que concebeu essa bela capa aqui, né, meio psicodélica até, né, parece que teve um furacão, um sinal de tsunami de um lado da rua, do outro não teve nada. Essa moça aí com esse vestido, essa saia esvoaçante. Aqui atrás, a foto da banda, né, os caras aqui, ó. Aqui em cima, o Neil Peart, no meio o Geddy Lee, embaixo aqui o Alex Lifeson. Então, esse é o Rush, que fez esse grande disco que entrava de maneira maravilhosa nos anos 80. Como tantos outros que nós colocamos aqui, né, que inauguraram de maneira magistral essa década que foi tão importante para o rock pesado, o Rush também entrava em 1980 com um grande disco aqui para uma década que foi muito importante para a banda também. Então vamos falar um pouco das faixas que compõem esse play aqui, né? As 6 faixas, sendo que a última é dividida então em 3 partes. Uma mini suite, né? Dividida em 3 partes. O lado 1 abre com The Spirit of Radio, um dos grandes sucessos da banda, né? Bem no elo de ligação ali entre os anos 70 e os anos 80 do Rush, que tem elementos das duas fases. Essa música aqui ficou durante muitos anos fazendo parte do cast da banda nos shows, e foi, inclusive, por vários anos também, a música de abertura dos shows da banda. Então, uma música aqui que foi bastante profícua, bastante útil aqui para o grupo, uma grande música que abre de maneira magistral esse play. A seguinte é Free Will. É também uma meio limítrofe, né, entre os anos 70 e 80, meio enigmática, mas essa aqui lembra mais o disco Hemisphere, aquele progressivão que eles lançaram antes. Tá? Tem um pouco dos elementos mais de modernidade que eles estavam começando a buscar, mas tem um lado progressivo bastante forte também, outra grande faixa, que dá, então, sequência para Jacob's Ladder, a escada de Jacó, né? Essa aqui, moçada. Essa aqui é um pouco mais longa, tá? O lado progressivo um pouco mais aflorado, né? Mas tem uma coisa, o início dela é um início meio lento, assim, que chega a lembrar um pouco, vocês sabem, né? Eu tenho costume de sempre lembrar alguma outra banda ou alguma outra música, eu já falei, isso não é demérito nenhum, às vezes as bandas lembram alguma outra coisa mesmo e é normal, né? No universo da música, tantas músicas aí, tanta coisa para se fazer, às vezes as bandas chegam a lembrar alguma outra coisa legal que a gente ouve aí. E a introdução dessa música, eu pelo menos lembro um pouco do U2, tá? Mas depois entra o peso, bem no estilão do Rush mesmo, numa faixa enigmática maravilhosa que encerra esse grande lado 1 desse grande play aqui. Vamos então pro lado 2, que abre com Entrée Noire, o nome francês. Não é de se estranhar, porque o Rush é do Canadá e em grande parte do Canadá se fala francês, né? Como é que é essa? Tem um início assim bem apoteótico, sabe? É uma música excepcional para as arenas. Essa puxa bem pro lado do que o Rush faria nos anos 80. Uma grande faixa mostrando aí o que viria a ser o futuro do Rush na próxima década. A seguinte, Different Strings. E por falar em cordas, essa aqui tem uma belíssima introdução lenta, com um violão e um vocal meio ecoado, que são fantásticos. Depois entra, né, o pesão, numa semi-balada maravilhosa, uma música lindíssima, que só engrandece esse maravilhoso play. E aí chegamos na mini suite, que é Natural Science. Essa é dividida em 3 partes: Tide Pools, Hyperspace e Permanent Waves. Essa última, né, a que deu título ao disco. A Tide Pools, a primeira parte aí, já começa com sons da natureza, um violão, um vocal meio ecoado, né, até com um negócio até meio folk. Aí depois entra o peso da parte do Hyperspace, né? Um pesão já bem empolgante, com
um teclado fantástico viajando em pano de fundo, enquanto que baixo e bateria fazem o peso, o lado pesado. E culmina com Permanent Waves, que já fica mais pro lado hard rock. Né? Tudo isso então culminando com aquela grande personalidade do Rush e com aquele tempero de hard progressivo que a banda tinha aqui ainda muito forte, muito latente. Moçada, um grande disco, tá? Para abrir essa década de 80, como já falei para vocês aí, mais um, tem que ser conferido. É aquilo que eu falo sempre, quem conhece sabe o que eu tô falando, quem não conhece tem que conferir, porque o Rush, moçada, é qualidade indiscutível e divertimento garantido. Então, é ouvir e conferir. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah.